Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre guerra, batalha espiritual e hoje vamos estudar um tema que é muito sensível. Vamos estudar acerca de Satanás e o crente. Até onde é que ele pode ir? Como é que nós lhe podemos oferecer resistência? Não somente resistência, como também conquistarmos território, avançarmos. Não somente estarmos na defensiva, mas neutralizar as suas forças e avançarmos, portanto, conquistando almas, glorificando o Senhor através das nossas vidas, através do nosso ministério. A palavra de Deus tem um versículo que é um autêntico hino de triunfo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, a igreja estava em Colossos, disse que o Senhor nos transportou do império das trevas, da potestade das trevas, e nos trasladou ou nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isto é vitória. Não é uma mera hipótese. É um facto. E nós podemos dizê-lo com toda a convicção que fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E quando isso aconteceu, os nossos nomes foram escritos no livro da vida. Ficamos posicionalmente assentados nas regiões celestiais, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Mas não é uma página virada na luta que temos que travar contra as trevas. Satanás e as suas hostes sabem que nós como crentes, nós como igreja, corpo de Cristo, nós vamos ganhar. Ele sabe que nós temos um futuro glorioso. Até porque não somente ele conhece a palavra de Deus, mas nós também, vitoriosamente, temos falado acerca destas verdades que nos elevam e que nos dão ânimo, coragem e uma convicção forte, uma alegria e uma paz transbordante pelo facto de nós anunciarmos as verdades gloriosas deste Evangelho que não apenas salva, mas que nos dá esperança, que nos dá a certeza de que, ausentes do corpo, presentes com o Senhor, iremos estar para sempre com o Senhor, as gloriosas doutrinas da graça, arrebatamento, tudo isso. Portanto, Satanás não somente conhece a palavra, mas também nos ouve falar acerca disto. E nós temos conhecimento destas verdades. Agora, isso é um facto, mas também não é menos verdade que nós continuamos aqui. Temos e esperamos a nossa pátria celestial, mas também somos cidadãos da terra. E devemos de viver como peregrinos, mas estamos na terra. Estamos num mundo que jaz no maligno, onde o Senhor Jesus Cristo disse que Satanás era o Deus deste século e o príncipe deste mundo. E com a nossa conversão, podemos se calhar dizer que o ódio do nosso inimigo para connosco aumentou. Não nos esqueçamos daquilo que nós dissemos inicialmente, que uma das razões prováveis, muito prováveis, da queda de Lucifer foi que ele não gostou da ideia de Deus de dar autoridade ao homem, domínio sobre a terra, sobre os animais, sobre os répteis, sobre as aves do céu. E ele ao longo dos séculos, ele tem tentado provar que Deus não tinha razão. E por isso está empenhado no nosso fracasso. Está empenhado na nossa derrota. E a palavra de Deus adverte-nos quanto a isto. Não tenta adorar a pílula, dizendo, ou falando acerca deste assunto de uma forma superficial, subvalorizando o nosso inimigo. O nosso versículo, para iniciarmos os nossos pensamentos e para assentarmos os nossos pensamentos acerca deste tema, está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É uma imagem que facilmente nos vem à mente. Estamos rodeados, cercados. Há uma proteção, é um facto, há uma proteção à nossa volta. Mas o diabo anda ao nosso derredor, bramando, lançando as suas garras sobre essa proteção.
Tentando o quê? Penetrar na nossa vida. Derrotar-nos. Levar-nos à queda espiritual. E nós temos de ter cuidado em vigiar e sermos sóbrios. Para quê? Para que não abramos nenhuma brecha, permitindo a sua entrada na nossa vida. Infelizmente, nós não podemos dizer aquilo que Jesus disse acerca do príncipe das trevas. E Jesus, a certa altura, disse: aproxima-se o príncipe das trevas, mas ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim. Ele não pode tocar. E está espelhado na sua capa, que não tinha costura. Era uma peça única, inteira. Nós temos costuras, nós temos remendos. E se não tivermos cuidado, é através desses remendos, é através da nossa fraqueza, é através das brechas que nós possamos abrir, que ele entra e faz estrago. Há um versículo que é pouco lido. Ou então, dá-se-lhe pouca ênfase, pelo menos a parte deste versículo. Está em 1ª Epístola de João, capítulo 5, é o versículo 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Este versículo muitas vezes até é citado assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, e já vi isso, reticências, o maligno não lhe toca. Pois, mas o problema é o que está entre essas reticências, ou que devia estar nessas reticências. E o que está nessas reticências é assim: sabemos que somos de Deus, é um facto. Mas o facto de sabermos que somos de Deus não invalida que, se nós vivermos pecando, aqui a ideia é viver num pecado continuado, o maligno pode nos tocar. Se não vivermos assim, o maligno não nos toca. Isto é, se não abrirmos uma brecha, somos de Deus e o maligno não nos toca. Mas se abrirmos uma brecha, o maligno vai nos tocar e pode arrasar a nossa vida e o nosso ministério. Vamos para exemplos bíblicos. Um que é muito conhecido é o incestuoso de Corinto. Portanto, ele é chamado assim. É um crente que pertencia à igreja que se reunia em Corinto. E ele estava praticando um pecado de cariz sexual, fornicação. A Bíblia chama-lhe fornicação, porque estava-se a relacionar sexualmente com a sua madrasta. E o apóstolo Paulo soube disso e agiu. E ele fala acerca deste assunto da seguinte forma, no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios. Diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do mesmo Senhor Jesus Cristo, esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que é o dia do Senhor Jesus? É o arrebatamento. Agora reparem, Paulo diz, ele seja entregue a Satanás para a destruição do corpo. O maligno ia lhe tocar. E de que maneira? Certo? Não lhe tocava no espírito, que é a parte mais nobre que nós temos, onde o Espírito de Deus habita. Mas o corpo seria entregue a Satanás. Satanás teria permissão, dada por esta brecha que ele abriu na sua vida, teria permissão para destruir o corpo. Através de quê? Quem sabe através de doenças. Não como a doença de Jó, que aquela provação foi sem causa, mas aqui havia uma causa, havia uma brecha que ele abriu. Pecado da fornicação. E este pecado levá-lo-ia à morte. Pecado para a morte, como diz também a palavra de Deus. E tal não aconteceu. Pelo seguinte. Mais tarde, na segunda carta, o apóstolo Paulo escreve acerca deste mesmo homem. Antes disso, na primeira carta, o apóstolo Paulo chama-lhe de iníquo. A um crente chama-lhe iníquo. O mesmo termo que ele usou para classificar o anticristo. Vejam a gravidade.
Mas, na segunda carta, ele refere-se à mesma pessoa. O que é que se passou entretanto? Este crente arrependeu-se verdadeiramente. Há uma tristeza, a tristeza de arrependimento, como também lemos na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo interveio com que finalidade? Para que ele não fosse devorado de demasiada tristeza, isto é, ele arrependesse verdadeiramente do seu pecado. Mas os crentes de Corinto, depois daquela admoestação de Paulo e daquela decisão dele, estavam com relutância em o receber novamente de volta. E o apóstolo Paulo disse: recebei, manifestai para com ele o vosso amor. Porquê? Porque houve arrependimento. Todos nós pecamos. Mas que o Senhor permita que tenhamos uma consciência sensível ao pecado. O apóstolo Pedro, quando negou o Senhor, depois, a certa altura, ele chorou amargamente. Fala-nos acerca do seu arrependimento. Aquele que encobre as suas transgressões nunca mais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Se um irmão pecar contra mim, deve confessar o pecado a mim e vice-versa. Pecado confessado. Verdadeiro arrependimento é pecado perdoado. E a brecha fecha-se. E o diabo que anda ao nosso derredor, bramando como um leão, ele não pode entrar. Porquê? Porque nós confessamos, nós tapamos a brecha. Se não fizermos, ele pode nos matar. Iria acontecer com este crente. Se ele não se arrependesse. Verdadeiramente. Um arrependimento genuíno. O apóstolo Pedro, nós já citamos o facto de ele ter negado o Senhor 3 vezes, praguejando, abriu-lhe uma brecha, tapou-a com o arrependimento. Antes já tinha aberto uma ou outra. Quando o Senhor Jesus disse que era necessário, não havia alternativa, era necessário ir a Jerusalém e sofrer muito às mãos dos anciãos, e morrer e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, como que tendo autoridade sobre ele, sobre o Senhor, disse-lhe: ó Senhor, tem compaixão de ti, tem autocomiseração. Isso não te vai acontecer. Não vamos deixar. Não, isso não. Nós sabemos, nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos como é que o Senhor Jesus Cristo reagiu a isto. Arreda-te de mim, Satanás, tu me serves de escândalo. Tu só cogitas as coisas que são dos homens, falta-te discernimento espiritual. Uma brecha. E a brecha foi a tal ordem que Satanás entrou e exerceu a sua influência na vida de Pedro neste momento. E o Senhor, quando repreende Satanás. Pedro estava a ser usado literalmente por Satanás. O Senhor não repreendeu apenas Pedro. Repreendeu Pedro, mas antes repreendeu Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Como é que eu posso dar lugar ao diabo? Ele fala acerca de aquilo que furtava. Não furte mais. Cuidado com a linguagem. Palavras torpes, fala ele. Ira, amargura, contenda. E particularmente acrescentamos nós a contenda entre irmãos. É algo que o Senhor abomina. E ao fazê-lo, e ao lançarmos achas para essas fogueiras, como aconteceu com o apóstolo Paulo naquela ilha, ele ajuntava gravetos e uma víbora atacou. Ele ajuntava lenha, portanto, gravetos para a fogueira. E nós muitas vezes, em vez de acendermos a fogueira do amor, da beneficência em relação aos outros, os outros tinham frio e o apóstolo Paulo estava a acender aquela fogueira e a víbora atacou. Mas atacou para impedir essa boa ação. Mas a víbora ataca também quando nós lançamos gravetos para as outras fogueiras, as fogueiras da contenda. Abrimos o gás. E isso vai trazer consequências não somente para o povo de Deus, para a obra de Deus, mas também para quem ajuda esses gravetos para essas fogueiras da contenda. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo na tentação, por exemplo, na tentação. Ele ousou tentar o Filho de Deus. Muito mais ele vai ousar
ousar usar a tentação em relação a cada um de nós. Mas nós temos a palavra de Deus, nós podemos retorquir dizendo isto está escrito, contra-argumentar. E também sabemos uma coisa, que não veio tentação ou provação sobre nós, senão humana, mas também fiel ao Senhor, que com a provação, com a tentação, dá-nos também um escape para que a possamos suportar e não abrir brecha. Abrir brecha é desconfiar da proteção, do cuidado do Senhor. Pensarmos que Ele se esqueceu de nós, afinal, a sua promessa de estar connosco todos os dias, a sua promessa de ser por nós, afinal, não se cumpre. E se não tivermos cuidado, vai-se abrindo uma brecha, lentamente. Incredulidade, amargura em relação ao Senhor, ingratidão, esquecendo-nos daquilo que nós somos em Cristo, das bênçãos com que já estamos abençoados, a quem pertencemos. E esquecemos de que o Senhor, a nosso respeito, tem pensamentos de bem e não de mal. E esquecemos particularmente de que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. E o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam, mesmo que nós não vejamos esse trabalho. Esse trabalho, muitas vezes, só é visto através dos olhos da fé. De outra forma, não é possível ver. Agora, resumindo e concluindo de uma forma vencedora, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. E no fundo, Satanás já sabe, mesmo em relação a nós, que ele já perdeu. Ele já perdeu. Temos toda a armadura de Deus para lhe resistir. Iremos tratar disso mais tarde. Temos a palavra do testemunho. Temos a fé. Resistir firmes na fé, diz a palavra de Deus. Temos a oração, lançando sobre o Senhor Jesus toda a nossa ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de nós. E não abrir brecha em relação a essa ansiedade, a essa preocupação exagerada, ao pessimismo, ao medo. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de coragem, espírito de amor, de ousadia. Vigiando e orando assim, conscientes de que o inimigo está por perto. Mas se não abrirmos brechas, ele não vai entrar na nossa vida. E nós, em vez de recuarmos, nós vamos resistir na nossa posição e vamos avançar, conquistando mais território ao inimigo. Enquanto fazemos isso, vamos entoando o hino triunfal, dando graças àquele que nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que o Senhor nos abençoe.